Eu quero ler com vocês só um versículo, que está na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 18. Esse versículo foi citado aqui, domingo retrasado, umas 3 vezes, no momento do louvor. E eu fiquei com ele na memória, no coração, e quero ler com vocês hoje. João, na sua carta, ele diz: no amor não há medo. Não existe medo no amor. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo. Uma outra versão diz: lança fora todo o medo. Porque o medo supõe castigo. Lembra quando você era criança? Você aprontava? E às vezes, a mãe da gente dizia assim: deixa seu pai chegar. Você às vezes nem precisava, né? A mãe mesmo já resolvia a parada ali. Mas ouvir essa frase era horrível. Porque aí o medo... Por que o medo? Porque o medo supõe castigo. Quando seu pai chegar, você vai receber o castigo. E aí às vezes a mãe dizia isso pra gente 10 horas da manhã. O pai só ia chegar 6 horas da tarde. Então era um dia de angústia, de medo. E João diz: aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Por quê? Porque ele sempre supõe que vai ser castigado. Não está aperfeiçoado no amor porque não compreendeu o amor de Deus. É isso. Muitos de nós fomos criados na religião do medo. Talvez todos nós, quem sabe. Mas com certeza a maioria. Medo do inferno. Medo do diabo. Medo da irmã que tinha dom de revelação. Para quem é de igreja pentecostal, revelar o pecado da gente. Medo de demônio. Medo de maldição. Medo de perder cobertura espiritual do pastor, seja lá o que isso signifique. Medo, medo, medo. O medo sempre foi um recurso muito utilizado por um tipo específico de religião, que é a religião do medo. A religião do medo, como qualquer outra religião, e eu preciso dizer que a religião do medo, ela se manifesta dentro de todas as expressões religiosas, mas principalmente no cristianismo. Sobretudo no cristianismo. Mas você vai encontrar a religião do medo no islamismo, você vai encontrar no hinduísmo, você vai encontrar em outras expressões religiosas, mas dentro do cristianismo talvez seja a maior manifestação. Acho que do cristianismo e da religião muçulmana, do Islã também. Em determinado segmento, pelo menos. Então, a religião do medo, como qualquer outra religião, ela é também um sistema de crenças, de doutrinas e de práticas que são estabelecidos sobre uma determinada concepção sobre Deus e a maneira como Deus se relaciona com a gente. O diferencial da religião do medo é que ela está fundamentada sobre uma estrutura autoritária, tirana e opressora, que impõe sobre a vida das pessoas o seu dogma a ferro e fogo, induzindo e forçando as pessoas a trocarem a sua liberdade por uma falsa sensação de segurança. E quem abre mão da sua liberdade descarta a sua consciência crítica, a sua capacidade de avaliar as coisas e de emitir a sua opinião. Quem abre mão da sua liberdade, abdica da sua capacidade de avaliar determinada situação. Quem abre mão da sua liberdade, se esconde, se retrai perante os desmandos, perante os abusos religiosos, em troca de uma suposta proteção divina, superior.
Então, por exemplo, quando o pastor diz assim, você não pode me contrariar, porque eu sou ungido de Deus. E se você me contrariar, Deus vai pesar a mão sobre você. Tem muita gente que se submete a isso, a esse tipo de manipulação, porque isso é uma manipulação. Porque tem medo de perder a proteção de Deus, por exemplo. Porque acredita que o pastor, de fato, é um ser especial, né, que goza de uma proximidade maior com Deus, e que se eu discordar dele, Deus vai me castigar. Então a pessoa tem medo de perder a proteção de Deus, tem medo de ser considerado um herege, tem medo de ser expulso da igreja, tem medo de perder ministério, tem um monte de medos, um monte. A religião do medo, ela alardeia que só ela é a verdadeira. As demais são heréticas, impuras, idólatras, demoníacas. E a religião do medo não anda sozinha, porque é covarde, inclusive. Ela caminha de mãos dadas com o fundamentalismo religioso e com a mentira. São como irmãos siameses, vivem grudados. Religião do medo, fundamentalismo religioso e mentira. Porque quando um pastor diz, você não pode me contrariar, porque senão Deus vai pesar a mão sobre você, isso é mentira. Mentira. Não existe outro nome. E meus irmãos, o que deixa a gente angustiado e triste é que a religião do medo, ela está se tornando, ou talvez já tenha se tornado, a principal vertente do cristianismo brasileiro. A fé cristã no Brasil é notadamente marcada como uma religião do medo. É o que a gente tem visto. Quando um pastor ocupa o púlpito de uma igreja, ou vai para as redes sociais, e diz assim, você não pode votar no candidato X, Y ou Z, porque esse candidato é do diabo, porque ele contraria o evangelho e você tem que votar no outro, porque o outro é de Deus, porque esse é do diabo. Quando isso acontece, nós estamos diante de uma manifestação moderna da religião do medo. Porque já não é tanto mais o discurso, olha, você precisa me obedecer porque eu sou, né, autoridade de Deus. Não. Agora tem um outro viés, é um viés político, onde isso tem acontecido. Então, a versão moderna dessa religião do medo, que tenta, através da mentira, da manipulação, não só exercer ingerência na espiritualidade das pessoas, mas também se intrometer na vida privada das pessoas e até no seu exercício de cidadania. Porque votar é um exercício de cidadania. Então a religião do medo tenta controlar todas as esferas da vida, inclusive a esfera da vida privada, da vida particular, pessoal, de cada um. Então talvez, de fato, determinado candidato e a sua proposta de governo, talvez de fato não seja a melhor escolha. Talvez não seja. E talvez eu deva ser convencido disso. Mas forçado, jamais. Nunca. Manipulado? Nunca. Obrigado? Nunca. Absolutamente. Desde quando um pastor tem o direito de dizer em quem eu devo ou não devo votar? Quem determinou isso? Quem deu a ele autoridade para me impedir de tomar Santa Ceia ou de frequentar os cultos por causa das minhas escolhas políticas? Quem lhe deu essa autoridade? Não foi Deus. Ele usurpou. Mentirosamente tenta assumir uma postura que não lhe pertence. E a coisa está num nível tão absurdo, meus irmãos, tão baixo, que os valores da fé cristã, especificamente da fé cristã protestante, estão sendo corrompidos pela religião do medo. Eu vou citar um exemplo. Existe um pilar
da fé protestante, que surgiu com a Reforma, lá no século XVI, que é a liberdade de consciência. É um dos pilares da fé reformada. A liberdade de consciência afirma que todo cristão, ele é livre para examinar as Escrituras, para ler as Escrituras, porque antes, né, só os religiosos tinham acesso ao texto bíblico. O crente comum que frequentava a igreja não podia ler a Bíblia, porque a Bíblia estava na mão dos padres, né, dos bispos, e por aí vai. Com a Reforma Protestante, Lutero disse, não, vamos botar a Bíblia na mão do povo, e aí foi na mesma época que Gutenberg criou a imprensa, começou-se a produzir livros, e aí as pessoas tinham a Bíblia na mão, então todo mundo pode ler a Bíblia, existe a liberdade para você ler, para você interpretar, para você acreditar e para você praticar as Escrituras sem ser coagido por ninguém. Sem ser coagido a ter que ler e interpretar de um único modo, direcionado por alguém, simplesmente. E aí, tem esse pilar que é tão importante, porque o princípio da liberdade da consciência, ele é tão importante que ele influenciou a Carta Magna de vários países, a Constituição de vários países, inclusive do Brasil. Porque no artigo 5º da nossa Constituição, nos incisos 6 e 8, diz assim, ninguém pode interferir na intimidade da sua vida mental e nem tentar impor concepções filosóficas, religiosas ou políticas de qualquer natureza. Só que o que a gente está vendo é o oposto. Então, além de ser abuso religioso, a manifestação da religião do medo é crime. É crime, porque contraria a Carta Magna. Então, a gente tem visto líderes protestantes expulsando pessoas de igreja, dizendo, você não pode ficar nessa igreja porque você tem determinada ideologia política, e aqui não é o teu lugar, saia daqui. A gente viu o crente sendo baleado dentro da igreja, pelo irmão, porque pensava diferente dele. A gente está vendo gente ser assassinada, porque pensa diferente do outro. E onde é que a gente vai chegar nisso? Então, eu não sei se todos aqui têm consciência da gravidade da situação que a gente está vivendo. Uma ala religiosa associou-se ao poder no Brasil com tanta força, que tem feito de tudo, e de tudo mesmo, meus irmãos. Porque é a mentira, é a coação, é o medo, é a ameaça, para manter-se atrelada ao poder. E todas as vezes, sem exceção, todas as vezes, que a religião ocupou o poder em qualquer lugar do mundo, o resultado foi desastroso. Desastroso. É só a gente voltar na história, lembre-se das cruzadas. Era a igreja no poder, saiu matando milhões de pessoas ao redor do mundo. A Idade Média, a Inquisição, que matou milhares de inocentes. Os povos originais das Américas foram assassinados por causa do poder religioso. Durante a ditadura civil-militar no Brasil, na década de 60, parte da igreja apoiou acriticamente a ditadura. Milhares de pessoas foram mortas, desapareceram. Você acha que isso é historinha? Todas as vezes que a igreja ocupou o poder, o resultado foi terrível. E sempre que isso acontece, é um tipo específico de religião, porque é a religião do medo, aliando-se a um tipo específico de política, que também é a política do medo. Porque a gente não pode demonizar a religião como um todo, e nem a política como um todo. Religião do medo e política do medo são muito semelhantes. Atuam de forma muito parecida. Porque ambas disseminam o pânico, o medo, instauram o caos, através da mentira e da manipulação. Então, quando você ouve dizer assim, nós precisamos proteger o Brasil da ameaça do comunismo. Que comunismo, pelo amor de Deus? O pessoal brinca e diz, o mais próximo do comunismo que o Brasil chegou foi quando a seleção brasileira enfrentou a União Soviética na Copa do Mundo da década de 1960.
sei lá, 60 e alguma coisa. Irmãos, eu tenho 48 anos de idade, eu ouço essa história de comunismo desde a redemocratização do Brasil, desde a década de 80. Não faz sentido, sabe? Se você quer contrapor uma outra proposta, então se utilize de ideias embasadas, não de mentira. E não importa de que lado venha, mentira é mentira. E não pode produzir algo que seja bom e positivo. Não pode. Então, meus irmãos, em nome de Jesus, não caiam nesse engodo. É a armadilha de Satanás, sabe? Não se deixe amedrontar porque pastor A ou pastor B disse que se você não seguir a orientação dele, você vai para o inferno, ou você não vai participar da ceia, ou você não vai participar do ministério. Meu irmão, se o pastor da tua igreja, você que está acompanhando a gente pela internet, diz isso, talvez ser expulso da igreja talvez seja livramento. Porque, vamos e venhamos, que igreja é essa? Não permita que a sua consciência seja sequestrada. Deus te deu uma consciência para você usá-la, use-a. Sem medo. Ninguém pode interferir. Não deixe que a sua família, que os seus amigos, sejam objeto de manipulação. E o mais importante, não dissemine essa proposta maligna. Porque tem gente que ouve o pastor falar e fica repetindo igual papagaio. Usa a cabeça. Pensa, raciocina. Você tem habilidade, tem o dom, todo mundo tem. Então ninguém pode ser discriminado, ninguém pode ser expulso de uma igreja, ninguém pode ser proibido de exercer ministério, de participar de Santa Ceia por causa do posicionamento, seja ele qual for, ninguém pode ser proibido. E outra coisa importantíssima, não existe política santa, nem política diabólica. Não existe. Existem bons políticos e maus políticos. É verdade que mais maus do que bons. Mas existem. Existem ideologias políticas boas e ideologias políticas ruins. Mas não existe uma política que é santificada por Deus. Que Deus do céu olha e diz, isso aqui é santificado por mim, vou dar aqui a minha chancela. Esse aqui é santo, o outro ali é demoníaco. Não. Não existe isso. Política é um arranjo social importante, não dá para viver sem. Feito por humanos. Portanto, todas as expressões políticas, e não existe só direita e esquerda, pelo amor de Deus, existe muito mais do que isso. Todas as expressões políticas têm as suas falhas, têm as suas contradições, têm as suas deficiências. Todas, sem exceção. É um erro acreditar que o reino de Deus irá se estabelecer no mundo através da política. É um erro. Mas é um erro também acreditar que o reino de Deus irá se manifestar sem a política. Pastor, agora lascou. Porque eu estou falando de política, meus irmãos, com P maiúsculo. Porque a política com P minúsculo é a chamada política partidária. É uma coisa rápida aqui que eu tenho que falar. Eu sei que é meio chato, mas eu tenho que falar. Política com P maiúsculo é a política como meio de organização social. Porque essa política faz parte da vida da gente e permeia a vida da gente, quer você goste de política, quer não. Porque tudo que a gente faz é política. Tudo. Você vai na padaria comprar um pãozinho, política. Você vai abastecer o seu carro para vir para a igreja, política. A igreja precisa alugar um prédio para funcionar, política. Precisa ir no cartório, levar os documentos, política. Você vai levar teu filho no hospital, pode ser convênio, não importa. Política. Não dá para escapar. Faz parte da vida da gente. Você pode viver desconectado da política partidária, sem problema nenhum. Mas jamais da política como forma de organização social. É impossível. E aí a gente vive esse cenário. E a pergunta que fica é, e o que a gente faz? O que a gente faz?
Como é que a gente se posiciona diante dessa situação tão confusa que a gente está vivendo, tão terrível? E eu quero dar algumas sugestões. E o que eu vou dizer aqui vale tanto para a nossa espiritualidade, claro que o meu foco é esse, mas também vale para teu posicionamento político. Na hora de você fazer a tua escolha e a tua decisão. Vale. E aí você é livre, ninguém aqui é criança, como diz o Mano Brown, não vou fazer a cabeça de ninguém. Ninguém aqui é criança de 5 anos, mano. Você pode fazer a sua escolha. Mas avalie, pense, considere. Veja se faz algum sentido. O que eu posso fazer, pastor? Sugestão. Comece eliminando qualquer possibilidade de que a religião que você pratica seja a religião do medo. Começa por aí. Porque de tempos em tempos a gente tem que fazer um check-up. A gente tem que fazer uma análise, um exame aprofundado da nossa espiritualidade, da nossa prática religiosa. Religião, eu vou usar diferentes expressões, mas a mesma coisa, tá? Religião como prática de espiritualidade, ou espiritualidade, fé, não importa. A religião que a gente ensina aqui, que a gente conversa, que a gente constrói juntos aqui, da CCZL, não é a religião do medo, você sabe disso. No entanto, não significa que a gente de alguma forma não acredite e a gente não pratique a religião do medo no dia a dia. Sabe por quê? Porque a religião do medo é muito conveniente. Ela funciona bem no mundo que a gente vive. É mais fácil a gente ter uma falsa sensação de segurança se eu fizer tudo direitinho, tudo certinho, do que eu ter que assumir o meu posicionamento no mundo e Deus dizendo, vai minha filha, vai meu filho, eu caminho com você, mas é você que tem que fazer as escolhas. É assustador, é amedrontador, é mais fácil eu terceirizar a responsabilidade e dizer, Deus, ó, eu vou fazer um negócio aqui para o Senhor, e aí o Senhor me ajuda, porque essa é a religião do medo, da barganha, da troca, um toma lá, dá cá, eu faço um sacrifício aqui, o Senhor ajeita a minha vida ali. Só que não funciona. Só que é fácil da gente transitar pela vida com esse tipo de ideia. Então, por isso que a gente precisa analisar. É difícil não praticar a religião do medo. Então, avalie bem. Veja só, uma religião que não defende o direito do pobre, do excluído, segundo Jesus, é sepulcro caiado. Uma religião completamente desconectada da dor das pessoas mais vulneráveis, não faz o menor sentido. O critério para se avaliar uma verdadeira religião, não é o que a religião diz de si mesma. É aquela que se empenha para que todos tenham vida e vida em abundância, segundo disse Jesus. É aquela que abraça a justiça como fonte de paz. Porque sem justiça não existe paz no mundo. É impossível. Deus não quer ser servido e amado em templos, através de livros sagrados, dogmas e regras. Não. Deus quer ser servido e amado naquele e naquela que foram criados segundo a sua imagem e a sua semelhança, o ser humano. Em especial, o ser humano que padece fome, sede, doença, abandono e opressão. Por isso que lá em Mateus 25, Jesus diz, olha, eu estive nu, vocês me vestiram, eu tive sede, vocês saciaram a minha sede, estive em fome, vocês me alimentaram, eu estava preso, vocês me visitaram. E as pessoas dirão, mas Senhor, quando? Ele diz, quando você fez isso a uns dos meus pequeninos. É assim que eu sou adorado e servido. Então verifique se a sua religião, ela está centrada no dom maior de Deus, que é a vida. Que é a vida. Porque a religião centrada na autoridade, na doutrina, na ideia de pecado, na predestinação, é ópio do povo, já dizia Karl Marx. É alienação, é coisa que não faz bem. De novo, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Portanto, a minha religião não pode manter-se indiferente a tudo aquilo que impede ou ameaça a vida de quem quer que seja. Por isso que eu não posso admitir que a gente tem uma política que oprime gay, mulher,
pessoas negras, gente pobre, preconceito com o nordestino, preconceito com o estrangeiro. Porque tem um detalhe, né? Quando o estrangeiro vem made in Europa, made in Estados Unidos, branco, dos olhos azuis, a gente adora. Agora, quando vem do Haiti, gente negra, gente preta, ou qualquer país africano, ou qualquer país aqui da América Latina, com traços indígenas, boliviano, equatoriano, a gente diz, não, isso é a escória da humanidade. E Jesus diz, olha, você precisa cuidar do estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Você tem que cuidar da viúva, dos órfãos, do pobre, do necessitado. Então veja se a sua religião está centrada nisso. Livre-se de qualquer tendência fundamentalista, de quem se julga dono da verdade, pelo amor de Deus. O único intérprete da vontade divina. Procure dialogar. Eu sei que é difícil, irmãos. Eu estou pregando para mim. Procure dialogar com quem manifesta uma crença diferente da sua. Procure dialogar com quem pensa diferente de você. Na política, em qualquer área. Sai um pouco da bolha. Rompa a tua bolha. Se aproxime do diferente. É difícil, faça isso com cuidado. A gente está num tempo muito perigoso também. Se for necessário, se preserve, né? Se proteja. Mas tente ouvir o diferente. Ouça o que ele tem a dizer. Porque quem ama não é intolerante. Não pode ser. Lembre-se que Deus não tem religião. Deus não tem partido. Deus toma partido. E Ele sempre toma partido do mais fraco. Sempre. Então, na dúvida, ame o mais fraco. Na dúvida, não sabe o que fazer, veja quem é que está se preocupando com os mais frágeis da nossa sociedade e do nosso mundo. Veja qual é a proposta que está beneficiando pobre ou rico. Avalie. Aí facilita bastante a vida da gente. Verifique se a sua religião é amorosa ou se ela é excludente. Se ela é semeadora de bênção ou se é arauto do inferno. Porque tem religião que é arauto do inferno. Veja se ela é serva do projeto de Deus na história humana, ou se a sua religião é serva do poder do dinheiro. Que a Bíblia diz que Deus é amor. E religião que não conduz ao amor, não é coisa de Deus. Não é. Mais importante, ouça bem isso, mais importante do que ter fé, mais importante do que abraçar uma religião, mais importante do que frequentar os cultos domingo de manhã na CCZL, é amar. É muito mais importante. Mais vale um ateu que ama do que um crente que odeia, que oprime, que discrimina. Vale muito mais. Muito mais. Em segundo lugar, não firme as suas esperanças em avatares. Avatar, pastor, agora é anime. Avatar é uma expressão da religião hindu. Significa a manifestação corporal de um ser poderoso. No cristianismo, a palavra é Messias, mas a palavra Messias já está mal usada ultimamente. Aí, qualquer coisa que eu falar de Messias, você já vai entender a partir de determinada conotação. E não é esse o meu objetivo, eu estou sendo sincero aqui. Colocar a esperança em avatares é acreditar que haverá de surgir uma figura especial que vai fazer chover justiça e prosperidade. Essa noção de heroísmo fantástico, ou de messianismo, é muito comum em diferentes culturas, inclusive na nossa. A gente herdou isso dos nossos pais portugueses. Que em Portugal existe o mito de Dom Sebastião, que você já deve ter ouvido, ou sebastianismo. Dom Sebastião foi um rei português muito bom, muito famoso, que ele saiu, acho que foi nas cruzadas, né, durante as cruzadas, foi para a batalha e nunca mais voltou.
E as culturas nórdicas também têm esse mito, de que um dia o rei glorioso que se foi, ele vai voltar. E quando ele voltar, ele vai restaurar a nossa vida. Aí a gente vai ver um tempo de prosperidade, de alegria e de coisas boas. E tem muita gente apostando todas as suas fichas, seja em Bolsonaro ou seja em Lula, de que um dos dois vai ser o grande avatar que vai transformar a nossa realidade. Eu preciso dizer a você, nenhum dos dois será. Nenhum dos dois. São seres humanos, ambos com as suas imperfeições e com as suas falhas. Mas ninguém ali é Messias. Ninguém ali é ungido de Deus. Esse mito não existe. Esqueça, esqueça. Como cristão, eu acredito em um só Messias, a saber, Jesus de Nazaré. É uma blasfêmia o que tem sido feito nas igrejas no Brasil. E não interessa, não é porque é a figura do Bolsonaro, não. Poderia ser qualquer outra pessoa. Se fosse tratado da mesma forma, seria igualmente blasfêmico. Isso não se faz. É culto a uma figura humana. E quando eu digo que eu tenho só um Messias, isso não quer dizer que eu não tenho que escolher bem o meu candidato, minha candidata, sabe? Não significa que eu não devo ter expectativas de que a nossa situação melhore a partir do próximo ano, seja com o mesmo governo, com outro governo. Não é isso. Eu não estou dizendo aqui que você não possa se engajar na luta por um Brasil melhor, seja a ideologia que você tenha, não importa. Eu acredito, aliás, que você deve fazer isso, inclusive, que a gente precisa fazer. Eu estou dizendo aqui é que você não deve fazer de nenhuma figura humana, à exceção de Jesus de Nazaré, a sua maior fonte de esperança e de salvação. Porque fora dele não há salvação, não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há. Só que a gente está botando todas as fichas, todas as expectativas, num governo humano. E eu tenho plena consciência, meus irmãos, que não importa o resultado das eleições, os próximos anos serão anos difíceis, muito difíceis. A gente não vai ter trégua, a gente não vai ter folga. E a gente precisa lembrar do texto bíblico, o salmista, no Salmo 20, versos 7 e 8, ele diz, olha, alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É nele que está a nossa esperança, é nele que está a nossa expectativa. Não é em plano de governo, não é em político, não é no meu patrão, não é nem na minha igreja, não, é em Deus, é em Deus. Porque se não for em Deus, a nossa esperança vai minguar. Se Deus não for a nossa esperança, se a nossa expectativa não estiver nele, dependendo do resultado das eleições, a gente morre. Porque essa é a sensação que eu tenho, conversando com as pessoas, de que a esperança se foi, de que não tem mais expectativa, a vida desgraçou de vez. Eu não estou dizendo que a gente não está passando por dificuldade, que a gente não vai passar mais, não. Estou dizendo que a nossa esperança não pode estar nessas coisas materiais e visíveis, meus irmãos. Não pode, porque senão a gente vai definhar, sabe, mergulhar no oceano de frustração, de pessimismo. Se a nossa esperança for Jesus de Nazaré, ela não vai morrer nunca, nunca. Mesmo porque, meus irmãos, seja lá quem for eleito, vai durar 4 anos, ok, 4 anos de sofrimento, de dor, ou de coisa boa, não sei, e passa. E o outro vem. Ninguém dura para sempre. Nada nessa vida dura para sempre. Só que em nome de coisas transitórias, a gente está perdendo a amizade. Em nome de coisas transitórias, a gente está dividindo família. Em nome de coisas transitórias, estão dividindo igrejas, expulsando pessoas. Meus irmãos, vocês não têm ideia a quantidade de pessoas que eu ouço dizer o seguinte, eu não boto mais os meus pés dentro de uma igreja evangélica. Não passo nem na porta mais. É horrível ouvir isso. E a gente tem que lembrar que a Bíblia, ela é rica em períodos de desalento, como esse que a gente está atravessando.
Só que os profetas sublinhavam que só haveria saída, como por exemplo a descrição que Ezequiel faz no capítulo 37. Se até os mortos puderem recobrar a vida e se levantar, aí há esperança. E isso, meus irmãos, candidato nenhum no mundo consegue fazer. Portanto, a nossa esperança está em Deus. Porque a saída não depende apenas da minha vontade, não depende do partido que eu apoio, não depende do candidato que eu gosto, nem do meu projeto, nem da minha igreja. A saída depende de uma obra coletiva, embasada em uma nova maneira de pensar, de viver e de agir. É isso. Por isso que Jesus não teve pressa para que o reino de Deus acontecesse logo. Quando ele orou dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu, Pai. Ele não disse assim, venha o teu reino, Pai, mas vem com urgência, porque a situação aqui está crítica. E estava, na época de Jesus. Jesus vivia uma época muito parecida com a nossa nesses contextos, né? Uma religião muito próxima do poder, oprimindo a vida das pessoas, e Jesus na contramão, tentando propor uma nova possibilidade de viver, e o resultado a gente sabe qual foi. Então Jesus, ele adotou a única atitude que faz da esperança uma proposta realmente viável, possível, efetiva. O que Jesus fez? Jesus reuniu 12 companheiros. E aí esses 12 depois se tornaram 72. E depois dos 72 passaram a ser 500. Depois dos 500 se fizeram 3.000. Ou seja, Jesus plantou as sementes de um novo projeto de vida que se caracteriza nas relações sociais através do amor e da compaixão. E nas relações sociais, a partir da partilha do que se tem, dos bens, do alimento e dos frutos do trabalho humano. Foi isso que Jesus fez. Há quem diga que isso é socialismo. Dê o nome que você quiser. Para mim é cristianismo. Socialismo veio depois. Veio depois. Ah, pastor, isso é comunismo. Para mim, isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E por último, meus irmãos, viva a fé. Viva. Viva. Mas viva não como mero código religioso. Viva a fé como novo sinal. O sinal de um novo jeito de viver. Ouça bem o que eu vou te dizer. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus não veio iniciar uma igreja. Jesus veio propor um novo projeto civilizatório. Veio criar um jeito diferente de viver, baseado no amor e na justiça. No reino de César, que Jesus nasceu na época de Tibério, não lembro se ele nasceu, mas viveu parte do seu ministério durante o governo de Tibério César. Jesus pagou com a vida o fato de anunciar, num reino político, um outro tipo de reino. Um outro mundo possível. O mundo de Deus. E não como muita gente pensa, sabe? O mundo que é situado do outro lado da vida. Não. Aqui e agora. E cujo protótipo, cujo projeto, ele mesmo encarnou na sua própria vida. Por isso que ele ensinou a gente a orar dizendo, peça para que venha o reino. Peça a Deus que venha o reino. Então Jesus está propondo o seguinte, olha, você precisa viver. A proposta que eu trago não é de religião, não é de uma igreja, é de um jeito de viver. E se a gente não viver isso, não vai mudar absolutamente nada. Certa vez, uma história que diz que um homem indignado, com tanta injustiça no mundo, esse homem entrou numa igreja vazia, foi até o altar, e pôs-se a gritar com toda a força, Deus! Tanta maldade no mundo, e o Senhor não faz absolutamente nada.
não reage à violência, não reage à miséria, a tanto sofrimento das suas criaturas, dos seus filhos e filhas. E naquele momento Deus quebrou o silêncio e respondeu ao homem e disse: eu já fiz. E o homem, não satisfeito, ainda revoltado, disse: como já fez? Fez o quê, Deus? E Deus respondeu: eu fiz você. Eu fiz você. Por que é que você não está reagindo à maldade, à violência, à miséria e ao sofrimento de tanta gente? Percebe? Eu e você precisamos ser a transformação que esse mundo tanto necessita, meus irmãos. Então chega, chega. Você pode sim se posicionar, se você quiser. Se você quiser ficar quieto no teu canto, também é direito teu. Você tem direito de escolher um dos dois candidatos, ou nenhum dos dois. Você pode votar nulo, anular seu voto. Particularmente eu acho um desperdício, mas você pode. É um direito seu. Se você vai escolher baseado naquilo que eu, Daniel, acredito, penso, não sei. Mas é direito seu também. Faça isso. Faça com consciência. A gente tem 21 longos dias ainda até o segundo turno. Fora até o final do ano, início do ano que vem, posse ou continuidade do que aí está, não importa. Mas eu precisava dizer isso para vocês, meus irmãos. E eu vou dizer algo para vocês também. Nos próximos dias, vocês vão me ver me posicionando. Vão. E eu vou fazer isso, não porque eu quero influenciar vocês. Não é esse meu objetivo. Eu vou fazer isso porque eu preciso fazer isso. Eu não posso me omitir. Eu não posso me esconder. Não me peçam para me calar. Não me peçam para me esconder num momento tão urgente, tão arriscado que a gente vive. Tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Mas saiba de uma coisa. Não importa em quem você vai votar ou deixar de votar, você continua sendo amado, amada de Deus, amado e amada por essa igreja. Por mim, como pastor. Por cada um dos pastores, pela pastora Vívia, pastor Will, pelos presbíteros da igreja. Não importa. Você vai continuar sendo respeitado, respeitada. Não importa a posição que você tem, a gente pode discutir, conversar no churrasco lá em casa, como a gente já fez tantas vezes. E vamos continuar fazendo, com toda a liberdade e amor que a gente tem. Mas não importa quem você vai escolher ou deixar de escolher. Você continua sendo amado. Saiba disso. Continua sendo amada, querido. Ninguém vai deixar ministério por causa disso. Deixar de participar da ceia do Senhor. Não vai ser mais convidado para o churrasco na casa do pastor. Não vai, claro que vai. Vamos orar. Senhor, eu sei que os teus olhos estão postos sobre nós. Nada do que está acontecendo passa desapercebido aos teus olhos. O Senhor conhece o que há nos nossos corações, o que tem sido feito nesse país em teu nome. E não importa de que lado venha, não me importa, não me interessa. Tudo isso que tem sido feito, Deus, tem afastado as pessoas do teu amor, da tua misericórdia. Não sei se a gente vai conseguir consertar o estrago. Talvez a gente nunca consiga. Talvez seja necessário que a igreja do Senhor experimente isso. Quem sabe a gente acorda. Quem sabe a gente se dá conta do que está acontecendo.
Quem sabe a gente perceba o que tem sido feito em Teu nome e a gente se arrependa. Que haja arrependimento. Tua palavra diz que o juízo do Senhor começa por aqueles que são da Tua casa. E eu tremo só de pensar nisso. Porque eu sei que Tu és Deus de amor. Mas eu sei também que o Senhor não compactua com a injustiça. O Senhor não compactua com a manipulação grosseira, absurda, com a opressão. E o Senhor há de se levantar contra tudo isso. E vai começar a partir daqueles e daquelas que ocupam função de liderança na Tua casa. Eu sei disso. Então tem misericórdia. Que haja arrependimento, que haja mudança de atitude. Ainda dá tempo de voltar atrás, ainda dá tempo de recuar, ainda dá tempo de rever atitudes, posicionamentos, ainda dá tempo. Ajuda a Tua igreja no Brasil, está se perdendo. Mas a alegria e o consolo que a gente tem, ó Deus, é saber que, embora muitas pessoas se percam da igreja, elas não se perdem de Ti. Graças a Deus por isso. Sustenta os Teus filhos e filhas, guarda-nos de todo mal, livra-nos da intolerância, livra-nos de querermos ser donos da verdade, ajuda-nos a amar os nossos irmãos e irmãs, os nossos familiares que pensam diferente da gente, não importa qual seja o posicionamento. Nós Te pedimos isso no nome de Jesus. Amém e amém.